Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Seja a Luz Baralho Cigano. Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a G do Baralho. Se você está chegando agora aqui no canal, desde já eu te convido para se inscrever, ativar o sininho na opção todas, para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Para quem já é inscrito, meu grande beijo, meu forte abraço, a minha gratidão imensa a todos vocês. Gente, não pule a introdução do vídeo que eu vou explicar direitinho aqui para vocês, só um momento. Então, dei uma pausa rapidinho porque ia passar barulho. O tema do vídeo foi proposto por uma inscrita aqui do canal. Eu acredito que ela vai assistir o vídeo. E eu já tinha pego em alguns comentários algo parecido, tá? Ao decorrer do dia, eu posto para vocês energias para a semana, tá? Acontecimentos breves. Se eu não conseguir trazer hoje, eu trago amanhã contando para os próximos 7 dias, beleza? Deixa eu explicar aqui sobre esse tema. Término. A pessoa terminou com você ou você terminou com a pessoa. E logo em seguida a pessoa engatou no outro relacionamento. Lógico que quem vai assistir esse vídeo é porque sabe. Eu não tô inventando que a pessoa entrou no relacionamento. É para quem sabe, tá? E aí, vamos saber... qual que é o potencial dessa relação, se vai dar bom, se vai dar ruim, como que a pessoa está se sentindo, baseado aqui na pessoa amada, tá? Na pessoa que vocês trouxeram aqui para a mesa, certo? Por que que eu fiz esse tema? Porque tem muitas pessoas que acredito que estejam passando por isso, né? Terminou o relacionamento e daí já viu a pessoa com uma outra pessoa e estão ali naquela esperança, né, do vai e volta, ou então querem saber da fofoca mesmo, tá? Peguei esse tema, né, com base numa consulente que pediu e também observei alguns comentários, certo? Não tô aqui trazendo esse negócio de rival. Se vocês quiserem rivalizar com a pessoa, tudo bem também, é com vocês, tá? Se atentem à capa, ao tema do vídeo, tá bom, meus amores? Então é isso. Opção de número 1, temos a coruja dourada. Opção de número 2, coruja prateada. Se precisar, pause o vídeo, silencie a mente, para que você escolha uma das duas opções. Mas se você preferir, você pode assistir as duas, ok? Então, vamos lá. Vamos dar início para quem escolheu a primeira opção de leitura. Bora lá para quem escolheu a primeira opção de leitura. Estejam preparados e preparadas, tá? E é isso aí, vamos lá. Vamos começar aqui com Oxo. Qual a energia da pessoa amada dos consulentes nessa relação? Pera aí, gente, que eu nem peguei no tarô direito. Qual a energia da pessoa amada nessa nova relação? Lembrando que quem não entendeu a proposta do vídeo, volta lá na introdução, tá? Qual a energia da pessoa nessa situação? Lembrando que é no momento atual, não é uma sentença eterna, tá, gente? Nós somos o mundo. Vamos lá. Como que a pessoa amada dos consulentes está nessa nova relação? Quais são as tendências? Como que a pessoa amada dos consulentes, que escolheram a primeira opção de leitura, está nessa relação? O eremita, o mundo, arcano maior do mundo,
Arcano maior do carro, o Hierofante. Eita, como saíram só arcanos maiores e eu embaralhei, viu? Vamos lá. Tendência futura dessa relação. Torre, caminho, caixão, jardim. Deixa eu levantar mais um pouco para ficar melhor, tá? Árvore. Pessoa que vocês mentalizaram, independente de ser homem ou mulher. O ramalhete. E o coração. Vamos lá, gente. Vamos interpretar a leitura. Lembrando que, se você acha que não tá falando com a sua situação ou você não tá gostando, tá? Assiste aí o outro montinho. E é aquela coisa, né? Quando vocês vão consultar o tarô, estejam preparados e preparadas. E também, lembrando que aqui é um coletivo e não é uma sentença total, porque é uma energia do momento, tá? Mas vamos lá. O que a pessoa amada tá vibrando nessa situação? Nós somos um mundo, tá? Aqui é um 10 de ouros. Ou seja, aquela questão, né, de se sentir completo ou completa. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. A pessoa amada tá numa energia de maturidade, tá? De querer agir com sabedoria nessa situação. Essa sua pessoa amada que vocês mentalizaram pode ser uma pessoa madura ou uma pessoa que precisou, né, amadurecer, vivenciar um ciclo para que ele ou ela adquirisse conhecimentos sobre a vida. Se não tinha, é uma pessoa que passou por uma jornada, né? Finalizou alguns ciclos, podendo ser o ciclo que teve com você, pode ser que ele ou ela tenha tido com vocês uma experiência em que não demonstrou sabedoria, né? Nada disso que está falando aqui. E o que é que acontece? A pessoa aprendeu algo ali com a convivência que teve com vocês, né? E o que acontece? Essa pessoa meio que, a partir dessa experiência ou dessas vivências, começou a entender que precisaria amadurecer. Por hora, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês, tá? A pessoa tá muito naquela vibe de vivenciar o novo, a pessoa quer muito seguir adiante, e eu vejo que essa pessoa tá levando essa relação a sério, tá? Eu vejo que é uma pessoa que já ansiava por um novo ciclo na vida dele ou dela, certo? Então aqui, eu acredito que tenham coisas, né, muito ligadas a termos morais, né, que essa pessoa tá querendo seguir as riscas, tá? Então vocês podem ver que essa pessoa ou pode ter casado, ou pode estar planejando, né, essa situação. Então aqui, a princípio, né, na energia pelo tarô, é uma pessoa que tá muito reflexiva, tá? E é uma pessoa que tá muito aberta para esse novo. E o que é que acontece? Tá levando a sério, tá? É uma pessoa que tá tentando, né, pelo menos, se encaixar ou fazer parte dessa situação, tá? E aí, vamos lá. Eu perguntei aqui também sobre o potencial dessa situação, né? Se vai dar bom ou se vai dar ruim. O que é que acontece? Aqui, tá? No futuro próximo, essa pessoa vai refletir
sobre algumas diferenças que possa ter entre ele e a outra pessoa, tá? É uma pessoa que vai ficar muito pensativa ou pensativo sobre as escolhas que fez, certo? Caixão com jardim. Então aqui possivelmente pode ser que essa pessoa futuramente venha a terminar esse relacionamento por uma questão de convivência. Ou seja, pode ser que as raízes dessa pessoa, né, sejam um pouco diferente da pessoa em que ele ou ela escolheu viver. Ou seja, aqui é uma pessoa que adquiriu uma certa sabedoria, né? Se não tinha, olhou para essa pessoa em que ele ou ela está se relacionando agora e viu uma possibilidade, tá? De se relacionar de uma maneira diferente, né? E aqui pode ser que para alguns casos essa pessoa casou, se comprometeu ou está bem firme ali, prometendo, né? Um casamento, um relacionamento, vislumbrando isso. Só que aqui o que eu vejo? Essa pessoa vai começar a ter algumas dúvidas, tá? Sobre manter essa situação ou não. Isso aqui pode entrar interferência familiar, né? Interferências aqui relacionadas à cultura, para alguns casos diferença de idade, maturidade, né? E aqui eu também vejo que a pessoa amada, né? Para alguns casos, pode ser que fique em dúvida sobre o passado e a situação do presente, né? Que é a que ele ou ela vive agora. Só que sobre todas as coisas, eu vejo que essa pessoa que vocês mentalizaram tá meio que apaixonada por essa pessoa, tá? Por que que ele ou ela tá meio, eu tô dizendo tá meio? Porque eu acredito que é uma pessoa que embarcou nessa situação, né, numa velocidade onde para muitos de vocês talvez esperavam que essa pessoa retornasse para você e quando vocês viram essa pessoa já estava num outro relacionamento, né? E aí vocês ficaram sem entender nada. Ou seja, pode ser aquela pessoa que com vocês, né, tinha um tipo de comportamento e quando ele ou ela seguiu com outra pessoa, apresentou outro tipo, né, de situação. Então, o que é que eu vejo aqui? Né? No futuro próximo, a depender de quanto tempo, que aí vocês devem saber, né? Acredito que vocês investigam tudo. Essa pessoa vai começar a se questionar sobre algumas coisas relacionadas a escolhas, né? As situações aqui de algumas diferenças que possa existir entre eles, tá? Então aqui pode ser que essa situação termine, tá? Ou seja, se algo não for mudado, né? A pessoa pensa assim, dessa maneira, né? Que vai chegar um ponto em que ele ou ela vai ter que escolher sustentar aquilo que ele vai ter que sustentar aquilo que ele ou ela escolheu, né? Então digamos que essa pessoa falou para outra pessoa que ia casar, ou casou, ou que ia namorar sério, que ia viver uma coisa, né? O que eu vejo aqui é que a pessoa tá nessa vibe, tá? Ainda existe uma certa indecisão, alguma dúvida pela situação do passado que vivenciou, que ele ou ela lembra, pensa ainda muito, sim, tá? Só que essa pessoa aqui, a tendência dele ou dela nesta relação que tá agora, tá? Ficar um pouco em dúvida e o que vai pesar nessa situação é uma questão de sentimento, tá? Então aqui, essa relação no futuro pode ser que termine, tá? A pessoa não consiga decidir e queira parar para pensar. Só que o que é que acontece? Essa pessoa pode ficar dividido, tá? Ou dividida, adaptem para a situação de vocês, entre uma situação de uma paixão que pode se enraizar, né? Como também ele ou ela vai ficar meio que... É como se a seriedade da proporção que as coisas tomaram vai um pouco assustar essa pessoa. Essa pessoa vai se sentir na vontade de querer parar para pensar. Então aqui tudo vai decidir uma escolha, tá? Então que escolha seria essa?
terminar com essa pessoa atual e voltar para a pessoa do passado ou continuar nessa situação. Então aqui é o seguinte, se essa pessoa tem sentimentos, tá? Sentimentos esses que ele ou ela considera como sentimentos enraizados, né? Mas é uma pessoa que eu consideraria que está dividida, tá? É uma pessoa que ainda tem lembranças do passado e por algum motivo essa pessoa visualiza uma certa felicidade nessa outra relação. E o que é que acontece aqui? Essa pessoa vai se sentir no meio de uma encruzilhada, tá? Por quê? Porque vai caber uma decisão, uma pessoa que sabe que não pode ficar com as duas pessoas. E a tendência aqui é que essa pessoa se mantenha nessa situação, né? Por conta de um comprometimento que ele ou ela pode ter ofertado para outra pessoa. Só que na hora, né? No futuro mais adiante, essa pessoa pode querer terminar e pedir um tempo. E aí o que é que acontece? É uma pessoa que vai querer fazer as coisas corretas, tá? Na decisão dele ou dela, entre ir ou ficar nesse relacionamento, é uma pessoa que vai parar para analisar as diferenças? Vai. Mas é uma pessoa que vai agir aqui pelo sentimento, tá? Então, como é a situação lá, né? O tempo entre eles, que eles passarem juntas, é tipo assim, essa pessoa que tá com a pessoa amada de vocês, é como se essa pessoa tivesse, né, que não só ofertar amor e sentimento para essa pessoa, como também tivesse que se encaixar nos padrões em que a pessoa amada de vocês talvez exija, né, ou tenha projetado para uma relação. Se isso não acontecer, pode ser que esse sentimento, né, acabe esfriando, acabe terminando. E para alguns casos, gente, já tem um certo tempo, né, que essa situação aqui já vem ocorrendo. Então, para esses casos em que essa situação já tem um determinado tempo, tá? Aqui temos uma pessoa amada totalmente dividida, tá? Por quê? Porque tem uma situação que para ele ou para ela, né, implica muito fatores familiares, religiosos, né? Algumas situações aqui que ele ou ela vai ter que fazer uma escolha. E aqui é uma pessoa que quer fazer a coisa certa, tá? Então, se essa pessoa, né, no caso, terminar com a outra pessoa e procurar por vocês, eu acredito aqui que vai ser depois de ele ou ela pensar, né, sobre voltar e recomeçar as coisas com vocês de uma maneira correta, tá? Vai ser uma pessoa que não vai querer agir com precipitação, certo? Então aqui, eu acredito que essa pessoa, no momento em que ele ou ela foi se envolver com este outro alguém que vocês, né, sabem, essa pessoa pode ter feito tudo o que não tinha feito com vocês ao mesmo tempo, né? Pode ser que aconteceram coisas bem rápidas, a pessoa já foi morar junto, namorar sério, e vocês viram ali muita paixão, muita felicidade, muita coisa em rede social, né? Vocês ali ficaram em dúvida, o que é que eu fui, o que é que eu sou para esse ser amado. Aqui é uma pessoa que ainda levou uma indecisão para dentro desse relacionamento, tá? E eu digo para vocês, por mais que aparentem aqui coisas, né, de um ciclo que foi cumprido, de alguém que queria estar numa situação estabelecida, séria, né? E pode ter visualizado nessa pessoa essa paixão, essa questão aqui do envolvimento, é uma pessoa que ainda encontra-se indecisa, tá? Então aqui é uma pessoa que para alguns casos pode ser que essa situação, por conta das diferenças, a paixão, o sentimento acabe, tá? E para outros casos, essa pessoa tenha que parar para refletir e tomar algumas decisões sobre. Pode ser que, apesar dele ou dela ter se apaixonado muito por essa pessoa, ele ou ela entregou tudo o que podia para a pessoa.
com base naquilo que ele ou ela aprendeu como experiência. E se essa pessoa não corresponder a essa pessoa, tanto afetivamente, como também se enquadrando, né, naquilo em que ele ou ela propôs, se for uma pessoa que não apresente para ele ou ela uma questão de tradicionalismo, ou queira tudo certinho, queira as coisas ali né, tudo igualzinho, tudo direitinho, pode ser que essa pessoa se desiluda com essa situação e queira meio que finalizar, mas ainda é uma pessoa que vai ficar na dele ou na dela, tá? Para depois tomar algumas decisões. Porque tem casos aqui que não significa só uma questão de paixão, né? Aquela questão de sentimento. Pode ser que tenha termos familiares, religiosos, que essa pessoa vai ter que ter bastante coragem e ter que agir de uma maneira correta, né, para poder finalizar, tá? Então aqui eu diria que, né, se essa pessoa começou agora esse relacionamento, essa pessoa foi certa do que queria, tá? Queria viver um novo ciclo, né? Ou essa outra pessoa entrou na vida do seu ser amado para que ele ou ela aprendesse, para que ele ou ela mudasse, né? A pessoa passou por um aprendizado, ou com vocês, ou na trajetória de vida dele ou dela, e ele ou ela, né, por algum motivo, acabou olhando para essa situação aqui com a pessoa e ter se apaixonado, e algumas coisas ligadas à família ou situações aqui do tipo deram uma grande força para essa situação. Só que emocionalmente eu vejo que é uma pessoa que ainda tem lá suas dúvidas, tá? Então temos essas situações aqui. Para alguns casos pode dar bom? Pode. Como para outros casos, para outro grupo de pessoas, tá? Essa pessoa pode ser que esteja muito pensativa, né? Principalmente para quem já tem um certo tempo. Tá muito pensativa sobre como tomar decisões assertivas sem que prejudique a pessoa pelo qual está se relacionando, nem passe feio com a comunidade social que ele ou ela vive. Então esse pode ser um fator que limita essa pessoa de finalizar essa situação, tá? Embora eu vejo que aqui, né, exista algum tipo de sentimento que envolva essa relação. Mas como tem o caminho no meio do jogo e saíram muitos arcanos maiores, aqui tem algo relacionado a uma situação. Pode ser de destino? Pode. Não vamos romantizar tanto, porque tem vários fatores que implicam esses negócios de destino, escolhas, situações kármicas, né? Alma gêmea, chama gêmea e tal, né? Para não ter essa romantização. Mas aqui é o seguinte, esse seu ser amado que vocês mentalizaram precisava estar nessa situação para poder aprender algo na vida, tá? Para poder amadurecer, para poder compreender alguns fatores que talvez na interação de vocês, ele ou ela não tenha tido essa oportunidade. Ou seja, não, já teve oportunidade, não mudou porque não quis, eu fiz de tudo por essa pessoa. Mas às vezes a pessoa precisa perder ou conhecer uma nova pessoa para poder amadurecer e passar por experiências onde leve essa pessoa a pensar, refletir e conseguir tomar decisões e levar um relacionamento mais a sério. Então eu acredito que é isso que está acontecendo aqui nesse jogo. Existiu uma necessidade dessa pessoa sair da sua vida, conhecer, se aproximar de outra pessoa, com outro tipo, outro jeito, outra cultura, outra situação, para que ele ou ela refletisse sobre a vida. Não só sobre a vida emocional, como também outros setores da vida. Entendeu? E aqui é uma situação que eu não vi coisas aqui muito sérias, né, ainda, nesse jogo, mas eu poderia dizer para vocês, essa pessoa cumpriu a jornada que tinha que cumprir com vocês, independente do tempo, tá? E o que é que acontece? Ele ou ela resolveu seguir,
né? Agiu ali com base no que ele ou ela acreditou que seria a completude de vida dele ou dela. Só que essa pessoa ainda se para muito pensando na situação do passado, na situação que viveu no passado, né? No caso aqui, esse passado pode ser vocês, como também o acúmulo de histórias que ele ou ela pode ter vivido. Então, o que acontece aqui? A vida convidou essa pessoa para uma mudança, né? A vida convidou essa pessoa para fazer uma autoanálise de todo o contexto de vida dele ou dela. Então, se era aquela pessoa que não queria casamento, de repente essa pessoa quis casar, aí se apaixonou, encontra uma outra pessoa totalmente diferente dele ou dela, né? E aí começa a refletir nos relacionamentos anteriores, como que ele ou ela agiu, né? O que ele ou ela entregou, o que a outra pessoa do passado também entregou. Então é uma pessoa que está no momento de reflexão. Para alguns, né? Para quem é recente, essa pessoa ainda está muito meio que buscando uma transformação, né? Buscando uma situação aqui onde está querendo viver essa situação da paixão, do romantismo, daquela coisa, né? Ainda acredita que tomou o caminho certo, tá? Que essa situação aqui pode, né, pode dar frutos, pode ser muito bacana. Como para outros casos onde já se tem um considerável tempo, essa pessoa pode ter constituído família ou se aproximado muito da família da outra pessoa, né? Ou até ali da família dele ou dela. E o que é que acontece? Essa pessoa hoje, né, na energia atual, para quem já tem um considerável tempo, está muito dividido porque lembra muito que poderia ter feito coisas no passado que agora no presente talvez esteja tentando fazer e não está conseguindo por conta de desigualdade entre a sua pessoa amada e a pessoa que ele ou ela escolheu viver, tá? Então aqui temos essa situação. Aqui eu não vejo que alguém que vai fazer coisas precipitadas, ou seja, vai terminar, vai aprontar, vai fazer um monte de coisa com a outra pessoa. Não. Por mais que haja depois um término, né? Principalmente para aqueles casos de um pouco mais de tempo, quando essa pessoa tomar uma decisão, seja por seguir essa situação ou por querer se isolar para poder parar para pensar e talvez voltar atrás, que o tema nem foi esse, já estou adentrando, né? Essa pessoa vai tomar uma escolha com mais seriedade, com mais maturidade, né? Ou até mesmo com mais um pouco de flexibilidade. É uma pessoa que vai saber agir pela razão, mas também vai dar voz à emoção, certo? Então o conselho que eu tenho para dizer para não é nem conselho, é um conselho sim. Um conselho que eu tenho para dizer aqui para vocês é o seguinte: se a pessoa tá lá, né? Se a pessoa terminou com vocês e tá demonstrando total felicidade, né? Responsabilidade, tá entregando para outra pessoa tudo que não lhe entregou, eu sei que dá raiva, dá revolta, né? A gente vê aí pelos comentários. Mas o que eu tenho para aconselhar para vocês é que deixe essa pessoa seguir o destino que ele ou ela escolheu, porque algo ele ou ela tem para aprender, tá? Não adianta tentar forçar, né? Não que vocês estejam fazendo, vocês só pegam aquilo que serve, tá? O que eu digo, tentar forçar é fazer com que essa pessoa termine tudo e te enxergue, te note porque você é melhor, tal. Calma, né? Ah, eu não quero esperar não, vou seguir a vida. Tudo bem também, porque ele ou ela tá seguindo, tá? Da maneira em que ele ou ela escolheu. Então aqui, por mais que vocês fiquem tristes, apegados a essa situação, eu diria para você que no momento não é nada o que vocês possam fazer, né? Que faça com que essa pessoa tome ações precipitadas de fazer tudo voltar atrás. Mas é uma pessoa que está refletindo muito sobre essas questões de mudança. E quando essa pessoa mudar, essa pessoa vai fazer aquilo que ele ou ela achar correto. Se essa relação for algo que realmente ele ou ela deveria viver, vai continuar. Vou ser sincero aqui com vocês. Mas, se for uma pessoa
que teve que passar na vida da outra pessoa para adquirir um aprendizado, ele ou ela vai refletir, vai mudar, vai transformar a mente dele ou dela e os conceitos de vida para se relacionar novamente, ou com vocês, ou com uma outra pessoa. Porque tem casos aqui que pode ser que exista diferenças entre a pessoa que ele ou ela conheceu, né? E o que é que acontece nessas diferenças? No começo tudo é lindo, né? No começo, hoje em dia principalmente, uma semana de namoro já tá rolando eu te amo, né? Só que quando vai conviver, quando vai ter que lidar no dia a dia, né? Sem aquela romantização, ai, como tudo é lindo, tudo é flor, não é, gente. Relacionamento tem os seus desafios, né? E o que é que acontece? Tem que estar bem disposto, ambas as partes, para saber lidar. Por quê? Porque senão não evolui. Não existe uma pessoa gostar de uma certa coisa e a outra não gostar de jeito nenhum, e a pessoa tentar se encaixar naquele negócio só para viver um padrão. O que é que acontece? A pessoa se oprime, deixa de ser quem é, perde a sua essência e acaba ficando dentro de uma relação infeliz. Ah, por causa da moralidade, por conta do tempo, por conta da família, porque tem que dividir isso, dividir aquilo, ou porque qual imagem que vou passar, tá entendendo? Então pode ser uma pessoa que tinha alguns conceitos sobre relacionamento e agora ele ou ela vai ter que refletir, tá? Então é essa a leitura do Montinho 1. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, espero ter ajudado. Vamos agora para a segunda opção de leitura. Vocês podem se perguntar aqui, né? Desfecho. Eu não vou dar desfecho, né? Porque é uma leitura coletiva. É uma leitura onde tem várias energias aqui, né? A gente só pode considerar, digamos, algo mais assertivo se for na sua energia, né? E aqui tem essas situações que eu falei para você. Tem uma pessoa que está em dúvida, tá? Se fez a escolha certa, se finalizar o que é que a família vai pensar, né? Se realmente é amor ou se não é, tá? Se o tempo em que estão juntos é algo considerável. Então tem essas situações para quem começou agora essa relação e para quem já tem um considerável tempo, a ponto de perceber as diferenças um do outro, né? E ver se são diferenças aceitáveis. Porque ninguém vai ser igual a ninguém. Mas tem gente que mesmo com as diferenças, juntos consegue ser iguais. Entendeu? Então aqui existem essas duas situações que eu citei para vocês. Ok, meus amores? Agora, para muitos, essa pessoa ainda está dividida, né? Principalmente para os casos mais, né? Em fatores ainda do passado, tá? Mas acredita que pode ser que não seja agora o momento certo de terminar outra relação por conta de fatores, né? Que ele ou ela acredita que seriam sérios, tá? Para decidir, para definir, tá? Então é isso. Eu espero ter ajudado do fundo do meu coração. Vamos agora para a segunda leitura. Vamos lá para quem escolheu a segunda opção de leitura, tá? Eu espero que vocês tenham assistido, né, a introdução para entender a temática do vídeo, tá, meus amores? Gente, vou pedir para vocês igualarem os likes com as visualizações, tá? Vamos lá. Qual a energia da pessoa amada em relação a essa situação com a outra pessoa que ele ou ela se envolveu após o término de vocês, tá? Qual a energia do ser amado dos consulentes nessa situação atual em que ele ou ela se encontra? É como eu já falei, aqui não trouxe a proposta rival. Agora, se você quiser rivalizar ou considerar, é um conceito seu, tá? Vamos lá.
Moralidade. Vamos lá, vamos ver como que tá essa situação. Com base na pessoa amada. Qual o potencial dessa situação. E depois vamos ver no Lenormand quais as tendências, né? Se vai dar bom, se vai dar ruim. Lembrando que não é uma sentença, né, gente? E aqui é um coletivo. Tô embaralhando assim leve, porque eu já deixei pré-embaralhado, porque esses tarôs são maravilhosos, mas são enormes. Bora lá, montinho 2, o 10 de copas, 6 de copas, o 2 de ouros. Deixa eu colocar pra cá que essas são maiores, eu acredito. E aqui temos o arcano maior da lua. Os namorados. Potencial dessa relação. Vai dar bom, vai dar ruim. Com base no que a pessoa amada, tá? Vem pensando e sentindo na outra relação. Que ele ou ela se encontra. Aqui é pra quem sabe, tá? Preste atenção nos títulos, nos temas, na introdução, que tem muita gente que pula. Traga a energia dele ou dela aqui pra mesa. Sol, cegonha, serpente, urso, livros, ratos, criança, coração. Fundo, vem aqui a carta da aliança. Vamos lá. Energia da pessoa nessa situação, moralidade, né? Aquele tipo de pessoa que, ai, não posso voltar atrás, agora não dá, ou eu tenho que cumprir com a minha moralidade, tenho que honrar minha palavra, né, dele ou dela. Já que nesse caso, eu já vejo uma situação, tá? Que é que vem trazendo aqui, o 10 de copas é o final feliz no amor. Vamos lá, pera lá. A pessoa amada, tá? Na outra situação, né, a princípio, pode ter sim, né, passado por aquele momento de felicidade, de vislumbrar ou decidir, né, viver uma felicidade. O 10 de copas é considerado como aquele final feliz no amor, né, com a outra pessoa. Só que o 6 de copas é uma carta que fala de nostalgia, de saudade e literalmente de passado, né? Pessoa lembrando muito do passado. Então, o que que acontece aqui? 2 de ouros com o arcano maior da lua. Eu acredito que essa pessoa, tá? Nessa relação aqui, tá passando por um momento de desequilíbrio das emoções, tá? É aquele tipo de pessoa que quer manter a moralidade, que a moralidade é o rei de espadas, né? Quer manter aquela questão de não vou dar o braço a torcer. Só que é uma pessoa que tá tentando manter uma situação e não está tendo tanta, ou não está passando tanta clareza para a pessoa pelo qual ele ou ela está, né? E pode ser que não passe para vocês também, tá? Pode ser que ele ou ela, né,
esteja ainda naquele momento de uma certa inflexibilidade ou de não querer dar o braço a torcer. Porque esse jogo aqui já sai muito curto e reto. Como assim, G? Aqui essa pessoa, tá? É alguém que começa a situação, né? Tentando vivenciar um conto de fadas. E o que é que acontece? Na hora que ele ou ela começa a tomar uma certa percepção das coisas, é uma pessoa que fica muito confusa ou confusa porque ele ou ela ainda não superou, no caso, a situação do passado, que aí seriam vocês, né? Existe muita saudade, muita nostalgia, existe aquela questão dele ou dela, né? Saber que precisaria ter equilíbrio emocional para lidar com essa situação. Então aqui, tá? É uma pessoa que está vivenciando uma situação onde ele ou ela acreditou naquela situação do conto de fadas, né? Pode ser que essa pessoa tenha tido algum tipo de olhar para outra pessoa, né? Como alguém que traria uma renovação para ele ou para ela. Só que, pelo que eu vejo aqui, essa pessoa aplica muito dentro desse relacionamento um aspecto de alguém inseguro ou insegura, ou passa essa insegurança para outra pessoa. Por quê? Porque o passado mora dentro desse relacionamento em que ele ou ela está, tá? Então aqui, eu vejo que é uma situação da pessoa tá nessa situação, nesse compromisso, porque ele ou ela não quer dar o braço a torcer, que ainda pensa muito, lembra muito, né? Até mesmo com uma certa tristeza ou uma certa nostalgia do passado, tá? Então aqui tem aquela questão da pessoa querer manter o equilíbrio, né? Querer aqui manter essa situação, mas ele ou ela ainda tá um pouco meio que emocionalmente desequilibrado, tá? Nessa situação aqui. Por quê? Porque é como se essa pessoa não quisesse, né? Ou não estivesse conseguindo enxergar que é só ele ou ela, né? Tentar refazer as coisas, ou pode ser essa insegurança da pessoa, pode ser isso, né? Tentar retornar para essa situação com vocês e as coisas não saírem conforme ele ou ela esperava. Ou seja, vocês falarem para ele que o amor acabou, que não dá mais, né? Então, o que é que eu vejo aqui, né? Para essa situação, potencial futuro. Aqui eu vejo que essa pessoa, tá? É uma pessoa que está tendo clareza aqui sobre questões de sentimento, tá? Aqui eu acredito que nessa situação em que ele ou ela convive hoje, essa pessoa está vivendo uma mentira, tá? Essa pessoa tem um grande potencial aqui, né, de guardar os reais sentimentos dele ou dela por essa situação aqui que teve com vocês. Só que essa pessoa pode ter te traído, né, ou pode ter sido traída, vão adaptando. E o que é que acontece? Essa pessoa tomou consciência, né, pelo menos está tomando consciência, a tendência a ele ou ela descobrir que não passava essa situação de um desejo mais carnal, que ele ou ela precisava suprir uma necessidade, né, de viver algo que ele ou ela vislumbrou que seria melhor, tá? E o que é que acontece? Essa pessoa é uma pessoa muito complicada. Então aqui, essa pessoa também oculta, né, as coisas, não é claro ou clara com a pessoa que ele ou ela está agora. É uma pessoa que pode sim até mostrar para outra pessoa que tem sentimentos, que tem desejo, que gosta, pode até falar, mas aqui essa pessoa mente, tá? E tá fazendo hora na vida de um outro alguém, certo? Por quê? Porque ele ou ela tá meio que ocultando uma perda que ele ou ela não superou. Mesmo que tenha sido ele ou ela que tenha terminado, é uma pessoa que aqui a tendência dessa relação é da pessoa ser um pouco estrategista, manipuladora, mentir,
né? Tanto para ele ou para ela mesma, não aguentar sustentar essa situação, tá? E o que que acontece? Isso pode se gerar, né, uma história desastrosa, tá? Aqui a tendência é que eles comecem aqui a ter desgastes e até mesmo a ter problemas relacionados à falta de confiança, tá? Por conta de que a pessoa amada pode ter comportamentos imaturos, né? Ou pode ser uma pessoa que fique demonstrando muito ciúme, ou tendo alguns comportamentos aqui com a outra pessoa e a outra pessoa não se agrade, né? Como ele ou ela pode ser uma pessoa que acabe notando que fez uma escolha errada, que agiu aqui de uma certa maneira, né? De um jeito que ele ou ela parece que queria surpreender vocês, queria provar para vocês que arrumaria uma outra pessoa, né? Que poderia ser uma pessoa até um pouco mais jovem para alguns casos. E o que é que acontece aqui? Essa pessoa vai dar meio que essa pessoa mirou no alvo errado, né? Vou dizer assim. Eu uso outra expressão, mas não sei se o YouTube permite. Mas aqui o que é que eu vejo? Futuramente, tá? Essa situação aqui virá algo desgastante e desastroso, tá? Essa pessoa pode ter comportamentos imaturos, né? E outra coisa, essa situação ainda pode acabar em mágoa, tá? Em mágoa por quê? Porque é uma pessoa que emocionalmente não se desprendeu, né, de algumas coisas, de algumas situações, e ele ou ela pode levar para o relacionamento toda essa carga, tá? Por quê? Eu vou dizer uma coisa aqui, essa pessoa pode estar te olhando, né, pessoas atraentes. Vocês podem sim terem sofrido ou ainda estar sofrendo, mas vocês podem ter ficado calados ou caladas, não terem procurado por ele ou por ela. Então vocês não alimentaram o ego dessa pessoa. Então o que que acontece? Aqui é uma pessoa que tem uma tendência futura a tomar clareza, né, de que essa escolha que ele ou ela fez foi algo que não trouxe para ele ou para ela o que ele ou ela imaginava. Então isso aqui pode acabar em traição, pode acabar aqui, né? Ou a outra pessoa que ele ou ela se relaciona pode escolher uma nova situação, né? Por perceber que a pessoa amada não está inteira nessa situação, né? Como também pode ser que a pessoa amada tenha uma tendência a guardar muitas coisas, inclusive os sentimentos, por covardia, por imaturidade, ou por ser uma pessoa que fez uma estratégia, né, de viver uma situação por conta de um momento de paixão, um momento em que ele ou ela queria muito se autoafirmar, né, que teria condições de ser feliz com outro alguém e tal, aquela coisa toda, e era uma pessoa que estava mentindo para outra pessoa, né, e para si próprio. E o que é que acontece? Quando essa pessoa começa a ter essas descobertas, né, de um lado mais consciente, a tendência aqui é essa situação ser uma situação que tenha mágoas, né, uma situação aqui onde se acha que perdeu. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muitos casos aqui, tá, que essa pessoa conheceu um outro alguém, né, como é o tema proposto. Essa pessoa amada de vocês pode ter sentido desejo, pode ter ocultado essa situação, né? Vocês podem ter descoberto. E o que é que acontece? Essa pessoa tentou te causar ciúme e para muitos vocês ignoraram, né? Vocês seguiram a vida de vocês. Ou vocês aqui demonstraram para ele ou para ela que não queriam mais e que estariam muito magoados com ele ou com ela, porque essa pessoa teria, né, no caso, talvez não esclarecido as coisas com vocês, não ter sido muito honesto ou honesta, né, em se abrir para vocês. Teve casos aqui que o término entre vocês, né, foi algo aqui muito desgastante, e essa pessoa pode ter sido alguém que usou aqui como provocação, né, pegou ali, achou uma outra pessoa, encontrou uma outra pessoa, né? E escolheu aqui viver essa situação. Para alguns casos, essa pessoa não queria nem que você soubesse,
tá? Só que pode ser que as coisas tenham tomado uma proporção, né, que veio à tona. E aí o que que acontece? Essa pessoa pode ter, né, tentado aqui mostrar para vocês que estava muito bem, que era uma relação onde ele ou ela estava amando muito, sendo amado e aquela coisa toda. E o que que acontece? Essa pessoa está tendo clareza que deixou para trás, né, muitas mágoas, ou até mesmo, né, pode ter aqui deixado a situação pelo qual ele ou ela realmente tinha sentimentos, que no caso pode sim ser vocês, né, por conta de um momento ali de inflexibilidade, para alguns casos até mesmo de uma pessoa que, sabendo que ia lhe perder, se adiantou o passo e já arrumou logo um novo amor, né? Para tentar suprir uma necessidade de mostrar que estava com alguém, sem antes ter curado as mágoas, né? Ou os arrependimentos da interação que houve entre vocês. Então, aqui uma tendência, né? É essa situação aqui da surpresinha não muito positiva, né? Alguém descobre as mentiras, alguém descobre aquilo que estava oculto, né? Ciúme, desgaste, entrando na relação, imaturidade, insegurança. E o que é que acontece? A tendência dessa pessoa é magoar a pessoa pelo qual ele ou ela está se relacionando por conta de uma falta de equilíbrio emocional, né? Pode ser uma pessoa que comece a mentir, pode ser uma pessoa que comece a ser completamente, né, desgastante, completamente sufocante, para que a outra pessoa tome percepção, né, de uma certa maneira, de que ele ou ela não está satisfeito ou satisfeita com a relação, e a outra pessoa vendo isso pode se magoar e pode aprontar com a pessoa amada. O que seria aprontar? Dar um corte nessa situação, arrumar um outro alguém, né? Começar aqui os desgastes por conta dessa situação, né? Começar aquele negócio, você ainda gosta da pessoa do passado, aí a pessoa reage com agressividade, não gosto, não quero saber, né? A moralidade, aquele negócio também do ego. E o que é que acontece? Lá no fundo, essa pessoa esconde que acha que por ele ou ela ser uma pessoa que não tenha tido uma conduta bacana com vocês, né? Pode acabar ficando ali ocultando que tá meio que já tomando uma proporção de que fez uma coisa errada. Aqui essa pessoa brincou ou tá brincando com o sentimento de alguém, tá? Por quê? Porque essa pessoa ainda não curou o passado. A questão é essa. E aqui, como eu não vejo cartas que falam de mudanças, a tendência, né, é que fique tão nítido, tão claro que essa pessoa está mentindo para ele ou para ela mesma e que essa pessoa não está rendendo na situação, que ou essa pessoa, né, vai em busca aqui daquilo que faz ele ou ela feliz, vai tentar, né, correr atrás, no caso de vocês, da situação de vocês, ou a outra pessoa pode ficar tão magoada, né, com o desenrolar dessa história, tão insegura, né, com essa situação, se sentir também enganada, se sentir passada para trás ou alguma coisa assim do tipo, porque essa pessoa pode ter também falado para outra pessoa que estava apaixonada, que ama, que tudo aquilo outro. Mas aqui essa pessoa estava escondendo da pessoa atual, né, que não tinha curado ainda esse coração relacionado à situação de vocês. Então aqui foi situações que ficaram mágoas. Então o emocional dessa pessoa faz com que essa pessoa se torne uma pessoa mentirosa, agressiva, inflexível, né? E ocultando a verdade, que é o quê? Uma situação passada mal curada, onde ele ou ela acorda, gostaria de reviver, e é uma pessoa que tem medo, ou de vocês aqui não aceitarem, por conta dessa situação ter, né, tomado essa proporção, ou porque vocês aqui, né, já tinham perdoado outras mentiras, traições ou comportamentos negativos dessa pessoa, e essa pessoa acredita que vocês poderiam estar muito magoados ou magoadas com ele ou com ela, e a pessoa fica naquela de não saber, né, se
vocês ainda iam querer aceitar voltar para a vida dele ou dela, entendeu? Mas aqui, para todos os casos que eu consegui identificar, tá? Essa pessoa tá ocultando, tá? Na realidade, que ainda tem vontade de voltar para a situação aqui de vocês. Só que existem, né, mágoas, existem situações aqui onde vocês se sentiram traídos ou traídas, existe aquela situação, né, da outra pessoa pelo qual ele se relaciona. Pode ser uma pessoa que esteja muito entregue nessa situação. E também tem os casos onde a pessoa, né, oculta tudo isso que sente por você e desconta na outra pessoa, fazendo assim uma pessoa ficar ferida, magoada e desgastando toda a relação. Então aqui eu não vejo uma tendência boa para essa situação aqui não, tá? Olhe para esse urso ainda mais em pé, misericórdia. Aí o que é que acontece? A pessoa tá meio que ali, né, tendo um certo ego exagerado, tá? Tá querendo manter a pose, mas por dentro tá todo ou toda desgastada, né? E ocultando isso, tá? Então aqui é uma pessoa complicada, né? Vocês me trouxeram uma pessoa bem complicada. Porque aqui, ele ou ela, né? Se quis te fazer ciúme, ou se ele ou ela achava que, né, deveria fazer isso porque naquele momento achou que a felicidade dele ou dela estaria encontrando uma nova pessoa, né? Por conta ali da situação de vocês estar passando por alguma situação negativa. Aqui foi uma pessoa que foi para outra relação com desejo, com vontade, mas é uma situação que provavelmente não vai se manter, né? Ou essa pessoa vai dar muita demonstração de que não está preparado ou preparada para seguir essa situação, né? E vai começar a ter comportamentos que desgastem a situação. E essa pessoa aqui pode também usar muito, né, desses tipos de comportamento para fazer com que a outra pessoa desista, tá? Para fazer com que a outra pessoa não queira ficar na situação, para que ele ou ela também não passe por mentiroso, por pessoa que talvez acabe, né, tendo usado uma outra pessoa, tá? Então aqui eu vejo essas situações. E outra coisa, eu vejo aqui uma tendência dessa pessoa, né, começar a demonstrar ciúmes, né, uma certa obsessão em relação à situação de vocês, né? E tanto pode ser perceptível para a pessoa que ele ou ela tá agora e a pessoa, por raiva, mágoa, se chatear ou não aguentar, né? E viver, conhecer uma nova pessoa e essa sua pessoa amada ficar ainda pior, né? Que é aquela questão de troquei a pessoa que estava, fui viver com a outra pessoa e ainda acabou sendo traído, né? Ou sendo deixado para trás. Como também, né? Essa pessoa pode ter alguns comportamentos perceptíveis, como já foi dito, que ainda guarda, né, uma mágoa, um ressentimento, uma raiva, aquela coisa. Eu sinto aqui um nervosismo dessa pessoa, tá? Ou de que vocês encontrem um outro alguém, né? Ou até mesmo de não conseguir bancar essa situação por muito tempo e passar vergonha, tá? Porque aqui essa pessoa, apesar dos desgastes que existiram, pode ter existido aqui entre vocês, é uma pessoa que na realidade é insegura ou insegura emocionalmente. Então precisou de um outro alguém para tentar se reafirmar, né, de que conseguiria se apaixonar, amar, ou que ele ou ela não tinha defeito. E o que é que acontece? Essa pessoa se enganou, tá? É uma pessoa que não está tendo, provavelmente, ou possivelmente no futuro, não vai ter um comportamento bacana dentro da situação, vai começar a perceber, né, que o defeitinho estava ali nele ou nela, não que vocês sejam santos e santas, mas é uma pessoa que tem uma tendência aqui, né, a meio que essa alegria, essa situação mais emocional do contexto da relação que ele ou ela vive com a outra pessoa, se desgaste e até mesmo acabe de uma maneira não muito bacana, tá? Aqui pode ser que gere uma mágoa, tá?
Uma mágoa onde alguém se sente vulnerável nessa situação por conta disso, né? De alguém que demonstrou muito desejo, muito apego, sentimento, fez de tudo, olha que felicidade, nossa, que alegria. E depois começa a se comportar de uma maneira totalmente diferente daquilo que se apresentou. Então aqui essa situação, né, vocês podem descobrir, para alguns casos, que tá tendo muita briga, mentira, alguém pode ter sido traído, tá magoado, tá ali, né, passando por um desequilíbrio, aí nessa hora lembra de vocês, tem vontade de voltar para a sua vida, mas por conta da moralidade, do ego, ou até mesmo da arrogância, né, não volta atrás para esclarecer as coisas com vocês. E para aqueles casos que essa pessoa não te traiu, né, teve término, como está na capa do vídeo, e essa pessoa logo se demonstrou ali num relacionamento com uma outra pessoa, essa pessoa na real não estava curada, tá, emocionalmente, dessa situação que viveu com vocês, ou daquilo que ele ou ela, né, projetou ali com vocês. E o que é que acontece? Essa pessoa está aplicando tudo na relação, pode vir aplicar tudo na relação. As insatisfações dele ou dela, né, de não conseguir se adaptar, ou até mesmo de tentar resistir para fazer uma coisa dar certo e se oprimindo por dentro por conta da arrogância. E o que é que acontece? Essa pessoa aqui querendo voltar, né, para a situação aqui de vocês e muito naquela questão de não acreditar na cura dessa situação por insegurança. Que pode ser que vocês já abriram, né, um novo conceito de vida, né? Vocês se desgastaram, vocês podem não ter gostado do que aconteceu, né? Vocês podem ter tido uma visão dessa pessoa muito negativa, ficou uma mágoa aí, faltou palavras, faltou mais expressões, faltou mais explicações, e pode ser que essa pessoa ainda tenha essa vontade de querer falar com vocês, querer desabafar, mas aqui tem uma certa questão que ele ou ela, né, tá inseguro ou insegura de chegar para vocês e falar sobre isso, tá? Aqui é uma pessoa também um pouco perversinha, né? Então é isso. Qual o conselho que eu daria vendo aqui essas cartas, né? Observa, tá? Observa, porque essa pessoa aqui pode estar muito meio que sufocando uma outra pessoa, mantendo uma outra pessoa na vida dele ou dela, sabendo que não vai ter responsabilidade afetiva, né? Que tá tendo essa pessoa como uma conquista, e é uma pessoa que pode, né, ter frustrações, causar frustrações e depois querer voltar atrás. Agora, para voltar atrás, essa pessoa vai ter que estar, né, com esse ego dele ou dela bem baixo, tá? E ter segurança de que vocês vão aceitar, né? De que vocês vão querer ele ou ela de novo. Aqui é aquele típico caso, quebrou a cara, né? E descobriu que estava totalmente errada, que ainda gosta de vocês, sabe que te magoou, ou ambas as partes se magoaram, e agora fica aí, com vontade, né? Querendo se declarar, querendo voltar atrás, mas o ego, as mágoas, as coisas que ficaram mal entendidas entre vocês falando mais alto, tá? Pode acontecer dessa procura, né? Ou até mesmo dessa pessoa chegar até vocês, até pode, mas aqui é como eu disse para vocês, essa pessoa tem que se despir desse ego aqui, tá? Dessa vaidade, essa pessoa tem que ser uma pessoa mais clara, né? Tanto para ele ou para ela mesmo, como para as pessoas em que ele ou ela se relaciona, tá? Essa pessoa tem que aprender a amar, de verdade, né? É uma pessoa que tem que aprender a amar sem aquele desejo, sem aquela a sensação da posse, né, do egoísmo, é meu, é minha, a pessoa não pode fazer nada, tem que fazer o que ele ou ela quer, né?
Porque senão a pessoa vira as costas e arruma uma outra pessoa, ou então não sabe ficar sozinho, não sabe ficar sozinha, não sabe se curar e já vai depositando todas as mágoas, as raivas, as revoltas dele ou dela numa outra situação. Então aqui, tá? Aqui podem ser que vocês tenham notícias, tá? Pode ser que ou essa pessoa ou alguém muito próximo possa falar para vocês sobre isso que está acontecendo, né? Pode chegar aqui uma notícia que as coisas deram ruim, tá? E que ambas as partes andam magoados e magoadas. E que também essa pessoa não tá muito legal, tá? Mas é uma pessoa muito orgulhosa. Então é isso, meus amores, que eu vejo aqui pra vocês. Já falei até demais. Gratidão, tá? Eu espero que tenha ajudado, eu espero ter ajudado vocês, né? Eu espero que tenha ficado claro. E aqui é isso. Aqui é uma pessoa totalmente inflexível, né? Uma pessoa muito rígida com ele, com ela, com as pessoas, né? Essa pessoa aqui acha que perdeu vocês por conta disso. Mas também não quis baixar a guarda, não quis mudar, não quis perdoar, não quis conversar, não quis fazer mudanças e faz o quê? Arruma outra pessoa sem se curar de comportamentos ou de mágoas, acaba repetindo a mesma coisa, né? E fora que ele ou ela ainda tem uma paixão aqui por vocês, que é inegável, um sentimento que por orgulho, por ego, por situações, né, ridículas, essa pessoa não assume, tá? Aí fica o quê? Sonhando com vocês, com aquilo que viveu com vocês e tentando manter uma situação até quando Deus sabe, né? Que aqui tem uma energia de alguém emocionalmente desequilibrada e acaba desequilibrando os outros. Não, gente, essa pessoa não era assim. Então pode ser que se tornou, né, após ter perdido vocês, tá? Então é isso. O alerta é: tomem cuidado com essa situação a ponto de essa pessoa querer voltar, né? Vocês não aceitarem, vocês já terem partido para outras situações na vida de vocês e essa pessoa ficar querendo insistir, né? Ficar querendo aqui meio que ser uma pessoa tóxica na vida de vocês, né? Sendo que na oportunidade que ele ou ela teve de valorizar, não valorizou, tá? Então é isso. Gratidão, grande beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.